Nesse módulo, nós vamos falar sobre a formação do sistema solar e as principais características dos corpos que o constituem. A teoria da nebulosa, formada aí por Kant em 1977, é o modelo que melhor explica, ou é o mais aceito, sobre a formação do sistema solar e aventa que todos os corpos se formaram a partir de uma nebulosa interestelar originada a partir da explosão de uma gigante vermelha. Então, todos os objetos do sistema solar foram formados a partir de uma mesma matéria ao mesmo tempo, na mesma época, não necessariamente tempo, minutos e segundos. Isso confere ao sistema uma organização harmônica de distribuição de massa e de órbita dos seus corpos. Então, segundo essa teoria, tudo começou com uma grande nuvem de gás, riquíssima em elementos químicos, em um ambiente em que está acontecendo ali nucleossíntese. Essa nuvem gasosa gira lentamente e começa a se contrair devido a forças gravitacionais. À medida que a nuvem se contrai, a rotação acelera e a ação combinada de gravidade, aumentando ali no centro, e rotação com velocidade crescente, faz com que a nuvem, antes dispersa, se achate num disco fino. Alguns autores atribuem esse achatamento a ondas de choque de uma explosão de outra supernova próxima, que forçou a contração dessa nuvem de gás. Mas aí, teorias ainda. À medida que a nuvem se contrai, o material se torna mais denso e mais quente, especialmente em direção aqui ao centro. Eventualmente, a região central vai se tornar uma estrela e parte do material do disco vai se unir em uma série de planetas. A gente vai ver isso em um pouco mais de detalhe. Então, após o colapso gravitacional de uma estrela anterior, possivelmente uma gigante vermelha, a geração de uma nebulosa. Parte dos gases e poeiras dessa nebulosa se concentrou, originando a nebulosa solar. O material restante possivelmente originou outras nebulosas estelares próximas aqui da nossa. Essa nebulosa solar se contrai por perda de calor e nessa contração ela adquire rotação. A parte do material que não se concentrou no protossol formou um disco de matéria ao seu redor, um disco protoplanetário, que mais tarde daria origem aos planetas dos demais corpos do sistema solar. Alguns compostos deixam de ser estáveis no estado gasoso, e vão se condensar em sólidos, e essas concentrações de massa sólida localizadas podem crescer gradativamente por acúmulo de mais matéria ao redor de sua órbita em um crescimento gradativo. Então, matéria sólida vai atraindo matéria sólida e isso vai gerando um crescimento desses corpos. A temperatura da protoestrela crescia rapidamente, assim como a sua densidade e opacidade. Grande parte do gelo nessa porção mais interna do disco evaporou devido a esse aumento da temperatura. Partículas refratárias, que são partículas que resistem ao calor, permaneceram, como ferro, magnésio, cálcio, e se concentraram, originando os planetesimais essencialmente rochosos, que mais tarde originariam os planetas rochosos, por meio de acreção. Pelo gradiente de temperatura do disco, ou seja, pela diferença de temperatura da parte mais interna, mais exterior, as regiões mais afastadas, do centro quente aqui, permitiram a coexistência de gelo e elementos refratários. Então, na porção externa do disco, formaram-se planetesimais compostos por gelo e elementos refratários, que viriam aí depois a formar os núcleos dos planetas gasosos. O aumento da densidade dos grãos ali no disco e a aleatoriedade de suas órbitas gerou inúmeras colisões, que uniu por forças eletrostáticas esses corpos. O crescimento dos corpos pelo acúmulo de massa originou um campo gravitacional e isso foi agregando ainda mais matéria. Então, os planetesimais dão origem aos protoplanetas. Como é o mecanismo atual de formação de planetesimal, ainda está incerto, ainda é desconhecido. Isso porque os cientistas conseguem explicar como micropartículas, partículas de poeira se aglomeram até tamanhos centimétricos e conseguem explicar como grandes blocos métricos se atraem, se chocam e se juntam. Mas como partículas de poeira crescem até constituírem esses blocos métricos, ainda não está 100% compreendido. Uma vez formados corpos quilométricos, pelos sólidos do disco protoplanetário, a interação entre eles passa a ser dominada pela atração da gravidade. E aí a dinâmica é mais simples, é mais fácil de entender.
dois planetesimais colidem, geralmente com velocidades suficientemente baixas para que a acreção supere a destruição. Isso era teorizado, e a comprovação de que esse fenômeno acontece na prática veio com a identificação do asteroide Ultima Thule pela sonda New Horizons. Tá? Desculpa, que é o que eu estou mostrando aqui. Tá? Dois corpos quilométricos que foram atraídos, né? Foram acrescidos um ao outro sem que eles se destruíssem. Né? Então, o processo de formação da Ultima Thule teve início com a coalescência de corpos menores. Tá? Eventualmente, restaram aí apenas dois grandes corpos orbitando em conjunto. E esses dois corpos que orbitavam ali, né, um ao redor do outro, foram em uma trajetória espiral cada vez mais próxima e se juntaram aí, uniram uma velocidade lenta e foram acrescidos ao invés de se destruírem. E atualmente ele está nessa configuração. Então, com a contínua agregação de matéria, né, por choque de protoplanetas, né, a exemplo do como foi Ultima Thule, são gerados os planetas proximais, tá, os planetas mais no interior do Sistema Solar. A maior parte de hidrogênio, hélio e outros gases foram varridos pela radiação e por ventos solares das porções internas do Sistema Solar e foram capturadas pelos planetesimais de gelo e elementos refratários do Sistema Solar exterior. Né? Então, aí que vem a diferença de composição dos planetas terrestres dos planetas gasosos, né? Os planetas gigantes. Quando a temperatura do protossol atingiu cerca de 12 milhões de graus, né, de Kelvin, iniciou-se a fusão nuclear e assim o Sol se tornou de fato uma estrela, tá? Com energia proveniente de fusão nuclear. Os planetas terrestres mais próximos se aqueceram, suas atmosferas primitivas foram dissipadas, os planetas gasosos mais distantes, né, que são formados em regiões mais frias, ricas em gases leves, retiveram essas atmosferas. Então aqui eu coloquei esse esqueminha da NASA. É da NASA para criança, tá? Não se ofendam, é só porque eu acho ele bem didático. Tá? Mostrando aqui toda a evolução da formação do nosso Sistema Solar, que começou aí há 4,6 bilhões de anos. Tá? Então, a nebulosa gasosa, a contração, formação do disco protoplanetário, as colisões, tá? Formando material, até aqui a configuração atual. Se alguém se interessar, tá, por esse assunto, por essa temática, eu tenho uma vasta bibliografia sobre isso. Eu disponibilizei já no Drive, tá? Se quiserem, tá lá. Mas eu tenho mais alguns livros, se vocês quiserem. Só me mandar e-mail que eu mando para vocês. Falando agora do Sistema Solar, né? Ele se encontra inserido em um dos braços da Via Láctea, tá? Então, aqui está representada a Via Láctea. O nosso Sistema Solar está aqui, tá? Está aqui no Sun, nosso Sol, tá? E a Via Láctea, né? Esse corpo aqui com essa forma de espiral. Recentemente, né, descobrimos que a Via Láctea não é um disco plano, como você acreditava até então. Ela tem aí, na verdade, as bordas distorcidas. A Agência Espacial Europeia sugere que essa distorção pode ser causada pelo processo contínuo de colisão entre a Via Láctea com uma outra galáxia menor. No entanto, ainda não se sabe qual galáxia pode estar causando essa ondulação, tá? Que causa esse efeito aqui de precessão na nossa galáxia, tá? Nem quando esse processo de colisão começou. É só um parênteses na aula e uma curiosidade. Quase toda a massa do Sistema Solar está concentrada no Sol, tá? Se concentra aí cerca de 99,8%. E a maior parte da massa restante está no planeta Júpiter. Seu raio aí é cerca de 10 vezes... Desculpa, gente. O raio do Sol é cerca de 10 vezes maior do que o do Júpiter e 100 vezes maior do que a da Terra. Todos os corpos do Sistema Solar são influenciados pela gravidade do Sol. Tá? Isso acaba aí condicionando trajetória de órbita, relação. Todas as interações do Sistema Solar são governados pelo Sol. Tá? Além do Sol, são encontrados 3 tipos de astros: planetas,
Planetas anões, tá? Que são corpos com massa menor que a de um planeta, aproximadamente esféricos, e que não herdaram suas órbitas de outros corpos. E corpos menores do Sistema Solar, que são todos os demais corpos que orbitam o Sol. São insuficientemente grandes para terem uma forma esférica, tá? Ou para herdarem suas ou para criarem, né, uma órbita ao redor do Sol. E também são encontrados aí diversos satélites naturais, né, ou luas, que orbitam um dos 8 planetas. A disposição dos planetas permite, né, separar o Sistema Solar em 2 porções principais. A principal, denominada de Sistema Solar Interior, se estende desde o Sol até o cinturão de asteroides, tá, que fica aqui entre Marte e Júpiter. Tá? E nela estão contidas aí as órbitas dos planetas rochosos, tá? Portanto, são uma região mais empobrecida em elementos leves, tá? De hidrogênio e hélio. E a outra porção aqui, denominada de Sistema Solar Exterior, estende-se desde o cinturão de asteroides até a nuvem de Oort aqui, tá? Que é o limite da influência gravitacional do Sol. Nela há uma quantidade muito maior de voláteis, como água, tá? E devido às temperaturas menores, né, no geral são negativas, diversas variedades exóticas de gelo, como CO2, nitrogênio. Os cinturões de asteroides, né, e os cinturões de Kuiper consistem principalmente de corpos muito menores que planetas. A força gravitacional de Júpiter, nesse caso aqui, impediu que o material no cinturão de asteroides se tornasse um planeta, e o material aqui no cinturão de Kuiper provavelmente nunca colidiu com frequência suficiente para se fundir em um planeta. Todos os planetas giram no mesmo plano, tá? A eclíptica, tá? Segundo um mesmo sentido, anti-horário. Os planetas podem ser divididos em 2 grupos principais, tá? Com base na sua composição, ou seja, no que eles são feitos. Mas lembre-se, nenhum planeta é igual ao outro. Os planetas rochosos apresentam mais similaridades entre si do que apresentam com os gasosos, e a mesma coisa acontece aqui entre os planetas gasosos, tá? Mas há muita diferença entre 2 planetas rochosos ou então 2 planetas gasosos. Falando um pouquinho dos planetas gasosos, né, também chamados de planetas gigantes ou planetas jovianos. Eles são geralmente compostos por materiais gasosos ou gelo, em vez de rocha ou outra matéria sólida, tá? Principalmente aí por alguma combinação de hidrogênio, hélio e água existente em vários estados físicos. Os principais componentes no caso de Júpiter e Saturno são hidrogênio e hélio, e no caso de Urano e Netuno são água, amônio e metano. Os 2 maiores, né, Júpiter e Saturno, têm quase a mesma composição química do Sol. Eles são compostos principalmente de hidrogênio e hélio, sendo 75% da massa hidrogênio, 25% hélio. Tá? Na Terra, tanto hidrogênio quanto hélio são gases, por isso que Júpiter e Saturno são chamados de planetas gasosos, mas esse nome é enganoso. Tá? Júpiter e Saturno são tão grandes que o gás é comprimido no seu interior até que o hidrogênio se torne líquido. Como a maior parte de ambos os planetas consiste em hidrogênio comprimido e liquefeito, deveriam ser planetas líquidos. Piadinha da aula. Sob a força da gravidade, então, os elementos mais pesados afundam em direção às partes mais internas do planeta líquido ou planeta gasoso. Tá? Então, tanto Júpiter quanto Saturno têm núcleos compostos de rocha, né, metal e gelo, mas a gente não consegue visualizar essas regiões diretamente, tá? Na verdade, quando vistos, né, os planetas, tudo que a gente vê é a atmosfera com suas nuvens rodopiantes aí, né, que formam aquelas imagens lindas das tempestades de Júpiter. É inferida a existência desse núcleo mais denso, tá, dentro desses planetas a partir de estudos de gravidade de cada um deles. Urano e Netuno são muito menores, tá, mas cada um também possui aí um núcleo de rocha, de metal ou gelo. Urano e Netuno eram menos eficientes em atrair hidrogênio e gás hélio, então eles têm atmosferas muito menores em proporção aos seus núcleos. Tá?
Os planetas gigantes, ao contrário dos planetas rochosos, não têm superfície sólida, tá? Mas é mais preciso dizer que eles não têm superfície, uma vez que os gases que constituem, né, as partes mais exteriores do planeta simplesmente se tornam cada vez mais rarefeitos conforme vão se distanciando do núcleo, tá? Tornando-se indistinguível do meio interplanetário. Aqui eu só coloquei um parênteses, né? Que tradicionalmente Plutão era visto como um dos 9 planetas do Sistema Solar, né? Aqui na aula eu falei 8, porque Caronte era vista como um de seus satélites naturais, porém Plutão foi rebaixado de planeta para planeta anão, tá? Por isso que eu falei que são 8 planetas. E astrônomos e astrofísicos perceberam que a translação de Caronte em torno de Plutão ocorre diferente do que é esperado por um satélite, né? Como aqui o caso da Lua e a Terra. Ele não gira em torno do planeta anão, Plutão, tá? Mas ambos giram em torno de um centro, onde não tem nenhum corpo celeste. Então surge uma corrente aí dentro da astronomia que tende a classificar Plutão e Caronte não como um planeta e seu respectivo satélite, mas sim como um sistema planetário duplo. Tá? Eles seriam 2 planetas anões que vão numa órbita aí, em conjunto. Tá? Novamente, parênteses, curiosidade na aula. Os planetas rochosos, né, estão inseridos aí dentro do sistema solar entre o Sol e o cinturão de asteroides, né? São os planetas mais próximos do Sol, são os planetas rochosos, então Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São também chamados de planetas terrestres ou planetas telúricos, pois esses planetas são aí, em termos de estrutura, semelhante à Terra, por isso planetas terrestres. Tá? Mas eles são bastante diferentes dos gigantes. Além deles serem menores, eles são compostos principalmente por rochas e metais. Tá? E estes aí são compostos de elementos menos comuns no universo como um todo. As rochas mais abundantes, tá, são chamadas aí de silicato e são feitas de silício e oxigênio, e o metal mais comum é o ferro. Com base nas suas densidades, tá, é dito aí que Mercúrio tem a maior proporção de metais, tá, e a Lua tem a menor proporção de metais, né? A Lua estaria aqui assim. Terra, Vênus e Marte têm composições grosseiramente semelhantes, tá? Cerca de 1/3 da sua massa consiste em combinações de ferro e níquel ou ferro e enxofre, 2/3 são feitos de silicatos. Como esses planetas são amplamente compostos, né, de oxigênio, sua química é considerada oxidada, tá? Então é diferente aí, dos demais. Então, como eu falei, planetas terrestres têm uma superfície planetária sólida, né? Possuem o mesmo tipo básico de estrutura, com um núcleo central metálico, principalmente constituído por ferro, um manto de silicato ao redor. Quando olha para a estrutura interna de cada um desses planetas terrestres, tá? A gente vê que os metais mais densos estão concentrados aqui no núcleo central e os silicatos, né, progressivamente mais leves, vão ficando mais próximos à superfície. Se esses planetas fossem líquidos, como os planetas gigantes, a gente poderia entender esse efeito como resultado do afundamento de elementos mais pesados devido à atração da gravidade, né? Isso nos leva a concluir que, embora os planetas terrestres sejam hoje sólidos, em algum momento da sua história evolutiva, eles devem ter estado suficientemente quentes para derreter, né, e permitir essa migração de elementos pesados profundo. Tá? Esse processo é chamado de diferenciação, que é o processo pelo qual a gravidade ajuda a separar o interior de um planeta, tá, em camadas de diferentes composições e densidades. Os metais, né, mais pesados afundam em direção ao núcleo, enquanto os minerais, né, os elementos mais leves... Deixa eu voltar aqui. Né? Enquanto os materiais mais leves aí vão flutuar para a superfície para formar a crosta. Tá? Mais tarde, quando o planeta esfria, essa estrutura em camada é preservada, né? Ela fica ali congelada, solidificada. Então, para que um planeta rochoso se diferencie, ele deve ser aquecido até o ponto de fusão das rochas, que é normalmente aí mais de 1020 graus Celsius. Então, só falar um pouquinho de cada um dos planetas, algumas características, tá? Mercúrio, devido à sua pequena massa, não conseguiu manter
os vapores em sua atmosfera, e isso acabou resultando que ele resfriasse muito rapidamente e ele se tornou geologicamente estável. Tá? Não há mais uma dinâmica interna atuando em Mercúrio, não tem terremoto, não tem vulcão, não tem movimento de placa tectônica. Tá? Não tem mais atividade no manto. Vocês vão entender isso um pouquinho melhor mais para frente, quando a gente falar das camadas internas da Terra, na próxima aula. Vênus e Marte, assim como a Terra, retiveram mais o calor produzido durante suas formações e mantêm-se geologicamente ativos até hoje. Né? A gente sabe aí os vulcões da Terra, né? E a gente tem aí também vulcão em Marte. Né? Os planetas rochosos, né? Podem ter cânions, podem ter crateras, montanhas, vulcões e outras estruturas de superfície, tá? Dependendo aí da presença de água e da atividade tectônica. Possuem atmosferas secundárias, tá? Geradas por vulcanismo ou por impacto de cometa. Tá? Isso aqui eu trago para vocês. É uma imagem renderizada, tá? De um vulcão em Marte, é o Monte Olimpo. É um vulcão já extinto, ou seja, um vulcão que não está mais em atividade. Tem diâmetro aproximado de 620 quilômetros e atinge aí a altura de 25 quilômetros, que é 3 vezes maior do que o Monte Everest. E esse é, assim, então, o maior vulcão do sistema solar. Só a caldeira, tá? Esse buraco maior aqui, tá? Essa feição circular, tem aproximadamente 65 quilômetros. Então, Marte, né, popularmente conhecido como planeta vermelho, consiste aí no mundo desértico caracterizado por grandes vulcões, profundos sistemas de cânions, tá? São essas linhas aqui que a gente vê no planeta, tá? Muitos são maiores que o Grand Canyon dos Estados Unidos e tem extensos vales sinuosos aí que são interpretados como esculpidos, né, por água livre no passado do planeta. Ele é envolto por uma fina atmosfera composta essencialmente por dióxido de carbono e por quantidades menores aí de nitrogênio e vapor d'água. Eu apresento para vocês aqui um mapa geológico, tá? A semelhança do que é feito aqui na Terra, mas esse é de Marte, foi feita pelo Serviço Geológico Americano em 2014. Tá? E a gente vê aí que a superfície de Marte pode ser dividida em grandes compartimentos. Cada cor nesse mapa representa uma feição topográfica, nesse caso, tá? Relacionado a alguma informação geológica. Tá? Então, essa divisão que foi feita aqui com base para a elaboração do mais recente mapa. Então, a gente vê grandes partes aqui na porção sul, né, e algumas coisas aqui na região norte, são cobertas por highlands acidentadas, tá? São marcadas por inúmeras crateras de impacto. Tá? Todas essas feições circulares que vocês veem aqui nesse mapa são crateras de impacto de meteorito. O norte é caracterizado por regiões mais planas, né, de planície, tá? De topografia mais baixa que no sul. Então, vejam o nível de detalhe, de conhecimento que a gente já tem de um planeta que o homem nunca pisou. Então, para finalizar esse módulo, eu deixo aqui esse quadro comparativo, tá, de todos os planetas do Sistema Solar. Tá? Distância do Sol, período de translação, mas o que eu quero que vocês vejam é aqui a estrutura interna, tá? Em que a gente tem, para os planetas rochosos, a presença de uma crosta, tá, marcada aqui, seguida por um manto e um núcleo. Né? Vejam as diferenças dos tamanhos dos núcleos. Tá? E aqui, para os planetas gasosos, tá? Aqui a presença de um núcleo, né? Mais um manto aqui, né? E como Júpiter e Saturno têm mantos de composição diferente, com a ausência de uma crosta sólida. Tá? No próximo módulo, a gente vai falar sobre meteorito, a importância deles, que informações a gente tira e como eles são classificados.